Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todas e todos estejam muito bem, sejam bem-vindos, né, e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós iremos estudar os líquens, vamos abordar os líquens no âmbito ambiental, então nós iremos ver os líquens como bioindicadores do ar, né? Como é que os líquens eles podem nos indicar a qualidade do ar de um ambiente? É isso que nós vamos entender hoje, né? Antes de tudo, peço para que vocês curtam, né? Comente, compartilha, manda para amigos e familiares, né? Para que o conhecimento científico ele abranja a comunidade, tá bom? Vamos começar? Bom, pessoal, vamos entender o que é o líquen, né? Como é que a gente pode definir o líquen, né? Primeira coisa é entender o líquen como ser vivo, né? O líquen, ele é um ser vivo, né? E aí a gente tem alguns pontos que nos ajudam a entender isso. Primeiro, os líquens, eles precisam de nutrientes para sobreviver. Ou seja, se eles precisam de nutrientes, eles fazem a nutrição. A nutrição, ela é uma característica de um ser vivo. Outro ponto, né, outra característica aí dos líquens é a reprodução. Os líquens, eles se reproduzem espalhando outros líquens pelo ambiente. Então, a reprodução, o processo reprodutivo é uma característica de um ser vivo. E os líquens, eles têm essa característica de reprodução, né, de se reproduzir, de se espalhar pelo ambiente. Outra característica que nos faz entender os líquens como ser vivo é a resistência a fatores de um ambiente. Então, por exemplo, o calor é um fator de um ambiente e os líquens eles são resistentes a um calor, né? A falta de água. Então, os líquens eles são resistentes. A resistência, né, é uma característica de um ser vivo. Então, entendam os líquens como seres vivos. Porém, né, agora a gente tem um porém. Os líquens, eles são seres vivos resultado de uma associação entre organismos. Quais são esses organismos que se associam e formam o que a gente chama de líquen, né? Então, a gente vai ter uma associação entre algas e fungos. Então, as algas, elas vão se associar com os fungos e os fungos, eles vão se associar com as algas. Essa associação entre algas e fungos e algas, a gente chama de líquens. Pegou? Então, líquen, ser vivo. Esse ser vivo é o quê? Algas e fungos. É isso, eles estão se associando, tá? Essa associação é uma associação simbiótica ou mutualística, né? Simbiótica vem de simbiose e mutualística vem de mutualismo. O mutualismo, que a gente também pode chamar de simbiose, é uma relação ecológica harmônica, ou seja, é uma relação ecológica positiva. Nesse caso aqui, as algas não vão se prejudicar e os fungos também não. Como eles estão se associando, né, eles precisam um do outro para sobreviver. Né? Então, as algas, a gente tem que lembrar que elas são organismos, né, que fazem a fotossíntese, então elas são autotróficas. Nesse processo da fotossíntese, elas vão produzir um composto orgânico. Esse composto orgânico elas vão dar para os fungos. Só que o fungo, eles precisam dar algo em troca para as algas, né? Porque precisa ter esse equilíbrio. Lembra que eles estão se associando? Pois bem, os fungos, eles vão aderir o líquen no substrato, tá? E desse substrato, eles vão retirar água e sais minerais. E aí, através das suas hifas, ele vai transportar esses sais, minerais, essa água para quem? Para as algas. Então, as algas dão composto orgânico para o fungo e o fungo dá água e sais minerais para as algas que é retirado desse substrato onde ele se fixa, né? As algas e os fungos vão se associar também para reprodução. Então, eu só tenho reprodução de líquen se eu tenho essa associação, né? E eu só tenho líquen se eu tenho essa associação entre algas e fungos, tá? Bom, dentro do grupo das algas, aqui no estudo dos líquens, nós vamos encontrar as clorófitas. As clorófitas são algas verdes, né? Geralmente unicelulares. Hoje, na classificação biológica, ela está agrupada no reino Plantae, reino das plantas, né? Então, ela é considerada uma planta por estar dentro dessa classificação hoje. E também nós vamos ter as cianobactérias. As cianobactérias não são plantas, não são algas, são bactérias. Então, na classificação biológica dos reinos, ela está no reino Monera, reino das bactérias, tá? Bom, ciano, olha aqui, ó, ciano. Ciano é um verde azulado,
né? Um verde com aspecto mais azul e ao mesmo tempo é um azul com aspecto verde, né? Por que desse nome? As cianobactérias, elas são fotossintetizantes. Ou seja, elas fazem a fotossíntese, são seres autotróficos, né? Por fazerem a fotossíntese, elas têm clorofila. A clorofila é esse pigmento que dá aquela cor verde às plantas, né? No caso das cianobactérias, ela vai ter uma cor verde azulada, então por isso do nome ciano, tá? Nos estudos, né, que foram realizados até hoje, elas são classificadas como bactérias mesmo, né? Elas têm todas as estruturas de uma bactéria, funções, né? Então, nas classificações biológicas, elas estão agrupadas dentro do reino Monera, tá? Então, aqui no caso das algas, a gente tem clorófitas e cianobactérias que são classificadas como algas e que, na verdade, lá no fundinho não são algas, né? Mas no estudo dos líquens são considerados como algas, tá? Bom, dentro do grupo dos fungos, nós vamos encontrar o Ascomycota, né? Então, a gente já está trabalhando com o reino fungi mesmo, então reino fungi, filo Ascomycota, né? O filo Ascomycota, ele forma 98% da massa de composição dos líquens. Então, boa parte dos líquens que nós encontramos hoje em dia espalhada pelo meio ambiente é formada pelo fungo Ascomycota, tá? E também nós temos aí líquens formados pelo fungo do filo Basidiomycota, que formam apenas 2% da massa dos líquens, ou seja, pouquíssimas espécies é formada pelo fungo Basidiomycota, tá? Pouquíssimos mesmo. A maioria dos líquens é Ascomycota, tá? No vestibular, se vocês forem fazer uma prova ou qualquer outro lugar, se aparecer a palavra fotobionte, nós estamos falando das algas, né? Então, algas, fotobiontes. E micobiontes, os fungos. Então, se a gente está falando dos fungos, é micobiontes. Algas, fotobiontes, fungos, micobiontes, tá? Bom, vamos para as características gerais aqui, né, dos líquens. Os líquens, eles vivem em substratos, né? Quais são esses substratos? Árvores, rochas e solo. Então, esses são os habitats onde o líquen ele vai viver, né? Os líquens, eles podem apresentar diversas cores. Então, a gente tem líquens verdes, né, que é muito comum em área urbana, né? Mas também nós temos líquens pretos, vermelhos, né? Eles vão apresentar uma diversidade de cores aí. E formas, a gente vai ter alguns formatos de líquens que a gente usa para classificar pela morfologia, né? A gente determina os líquens pelos fungos. Lembra que eu falei que a maior parte de composição dos líquens são os fungos? E que é formada aí por 98% do fungo do filo Ascomycota? Então, por maior parte de composição do líquen ser fungo, então a gente classifica o líquen pelos fungos, porque é a maior parte de composição dele, tá? Os talos é o corpo do líquen, então a gente relaciona com os fungos porque é a maior parte de composição dos líquens, tá? Classificação biológica, né? Então, a gente classifica os fungos, os líquens aqui pelos fungos. Então, na classificação biológica, eles estão agrupados no filo Ascomycota, lá no reino fungi, tá? Não que o líquen ele é um fungo. Ele não é um fungo, ele é uma associação entre algas e fungo. Mas por ele ser composto por a maior parte de fungo, né, do filo Ascomycota aqui, então ele está agrupado no reino fungi, tá? Bom, eles apresentam diversos tamanhos, né? Eles podem ser microscópicos, né? Então, estruturas que a gente enxerga utilizando o microscópio, como as cianobactérias, as clorófitas, e macroscópicas, né? Que a gente consegue enxergar com nossos próprios olhos, como o talo, o corpo, né? Do líquen, tá bom? Bom, vamos lá. Morfologia, né? Então, morfo é forma, logia, estudo da forma. Então, através da forma dos líquens, a gente consegue classificar eles, tá? Bom, nós vamos ter os líquens crostosos, né? São os líquens que estão bem aderidos ao substrato. Eles formam como se fosse um tapete, ele está bem grudado no substrato. Então, aqui nesse caso, a gente tem um líquen que ele é crostoso, né? Ele está bem grudadinho no tronco da árvore e ele é plano. Percebe que ele é plano? Ele está bem grudado no substrato, tá? Também nós teremos os líquens foliosos. Os líquens foliosos, eles formam essas estruturas que se parecem com folhas. Não são folhas, né? São líquens, mas ele forma essa estrutura que se parece com folha, tá?
Então, por isso do nome folioso. E também nós vamos ter os líquens fruticosos, né? Os líquens fruticosos, ele vai se parecer com arbustos. Ele vai dar esse aspecto mais aveludado, né? Então, aqui, ó, a gente tem o líquen fruticoso e ele tá no solo, né? Então, lembra que ele pode viver em tronco de árvore, rocha e solo? A gente pode encontrar os líquens nesses ambientes, né? Bom, vamos para as estruturas gerais dos líquens, né? Bom, nós vamos ter as hifas de fixação, que se chamam risinas. Então, essas hifas aqui, ó, se chamam risinas. As risinas não é raiz, mas vamos comparar com uma raiz. É como se fosse uma raiz, né? Essas risinas, são hifas de fixação. Então, essas hifas, ela vai fixar o líquen no substrato, tá? Então, essas hifas que vai fixar o líquen lá no tronco da árvore, lá na rocha, lá no solo, né? Essas hifas, além dela fixar o líquen no substrato, ela vai fazer a absorção de água e sais minerais. Então, essas são as risinas. As risinas, ela tá logo abaixo do córtex inferior. O córtex inferior, ela é uma camada de hifas, tá? Ou seja, as risinas e o córtex inferior são estruturas de micobiontes, porque são fungos. Lembra que fungos são micobiontes? Então, essas duas estruturas aqui, risinas e córtex inferior, são estruturas de micobiontes, né? Vamos ter também as hifas medulares. Por que hifa medular? Porque ela está presente na medula do líquen, né? Eu vou trazer uma imagem daqui a pouco, mostrando um pouco mais das estruturas gerais dos líquens, e a gente vai ver um pouco da medula, né? Então, as hifas presentes na medula, a gente chama de hifas medulares. As hifas medulares, elas também são estruturas de micobiontes, porque são hifas, e hifas são estruturas de fungos, né? Bom, também nós vamos ter a presença de algas. Então, as algas aqui, elas são fotobiontes, né? Aqui pode ser clorófitas e cianobactérias, tá? Bom, vamos ter aqui o córtex superior, né? Então, é uma camada de hifa. É superior, né? Então, tá em cima, inferior tá embaixo, tá? Bom, nós vamos ter as estruturas reprodutivas dos líquens, que se chamam sorédios. Então, tá vendo aqui, ó, um sorédio? O que é um sorédio? A gente define o sorédio como as estruturas reprodutivas dos líquens, tá? Então, o sorédio nada mais é do que uma alga que está envolto por hifas, tá? Ou seja, se perguntarem para você o que é um sorédio, primeiro você tem que ter na mente que o sorédio é a estrutura reprodutiva do líquen e que o sorédio ele vai ser nada mais do que uma alga junto com hifas. Essas estruturas a gente chama de sorédios, né? São as estruturas reprodutivas. Bom, então como é que acontece a reprodução, né? Aqui, ó, você tem a medula, certo? Ó, a medula. Essas hifas aqui, ó, esses fiozinhos são as hifas, né? Essas hifas a gente chama de hifas medulares, né? Porque tá presente na medula. E aqui, ó, nós vamos ter a camada, né, dos fotobiontes. Então, são as camadas das algas, tá? O que acontece? Aqui na medula você vai ter a união das algas com as hifas medulares. E aí, o líquen ele vai liberar, né, essas estruturas que se formam. A alga se ajunta com a hifa, então forma o sorédio. Depois que houve a união, o líquen ele vai liberar o sorédio no ar, tá? Esse sorédio, ele vai cair no substrato. Então, quando cair lá no tronco de árvore, né, no solo ou numa rocha, e o ambiente te oferecer condições favoráveis, né, esse líquen, ele vai se reproduzir, ele vai formar novos líquens. Essa reprodução é uma reprodução assexuada, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem de um sorédio, tá vendo? É uma alga coberta por hifas. São estruturas reprodutivas, tá? Ó, aqui a gente tem um pouco mais, ó, medula, hifas medulares, né? Aqui é o córtex superior, então essa camada de hifa que tá na parte de cima. Aqui nós temos o córtex inferior, essa camada de hifas na parte de baixo e as risinas. E aqui o substrato. Então, ó, o substrato, a resina, essa hifa de fixação, ela vai fixar o líquen no substrato, né?
Bom, os líquens são muito importantes para o meio ambiente, né? Para a sucessão ecológica e como bioindicadores do ar também, e eles fazem a fixação de nitrogênio, mas é mais para uso próprio mesmo, né? Não que ele participa do ciclo do nitrogênio, tá? Não é isso. A gente vai entender isso melhor. Bom, os líquens, eles são muito importantes para a sucessão ecológica primária, né? A sucessão ecológica primária é aquela que há a formação de um ambiente, então você não tem um lugar formado e vai se formar um lugar novo, né? Então, nesse lugar novo que vai se formar, a gente chama de sucessão ecológica primária, tá? Bom, então você vai ter a formação aí de um ambiente novo. Geralmente, quando um ambiente ele vai se formar, é formado por rochas. Então, acontece uma erupção vulcânica e tal, vem a lava e forma-se, né, lá as rochas, tudo bem? Vai surgir nessas rochas aí, nesse novo ambiente, os líquens. Então, os líquens, eles são os primeiros seres vivos a chegar nesse ambiente que acabou de se formar. Como eles são os primeiros seres vivos a chegar nesse ambiente, eles são pioneiros. Pioneiros são aqueles que chegam primeiro de todos, né? Então, por exemplo, os portugueses foram pioneiros, né, nas grandes navegações. Por quê? Porque chegaram primeiro de todos, né? A mesma coisa que o líquen. O líquen, ele vai ser o primeiro ser vivo a aparecer no ambiente que acabou de se formar, tá? Bom, os líquens, depois que aparecer nessas rochas, né, no ambiente que acabou de se formar, eles vão acabar liberando substâncias, né, que vão desgastar a rocha. Ou seja, se você tem um desgaste da rocha, você tem um intemperismo. Intemperismo é o desgaste de uma rocha, né? E é um intemperismo biológico. Por quê? Porque é o líquen que está desgastando essa rocha. Então, você tem o surgimento do líquen, né, rocha. O líquen ele vai desgastar a rocha. Então, você vai ter um intemperismo biológico, né? Com esse desgaste de rochas iniciais, você vai tendo formação de camadas de solos, né? Essas camadas de solos, você vai tendo desenvolvimento de novas vidas e com o passar de muito tempo, vai se formar uma comunidade, né? Então, aqui, ó, você tem uma rocha, surge nessa rocha o líquen. O líquen vai desgastando, né? Vai formando solo, vai aparecendo outras formas de vida. E com o passar do tempo, vai se formar uma comunidade, né? Então, esse processo aqui ele acaba quando? Quando chega na comunidade clímax, né? Uma comunidade super complexa, diversas formas de vida, um ambiente super formado, né? Então, a gente tem uma comunidade, por quê? Porque a gente tem o líquen. Então, o líquen ele é muito importante para o meio ambiente, né? Nesse quesito da vida, de um ecossistema, né? Bom, os líquens que possuem, né, ali as cianobactérias, essas cianobactérias presentes nos líquens, elas são capazes de fixar o nitrogênio, mas é para uso próprio, né? Então, no ar a gente tem o nitrogênio na forma gasosa, tá? E ela vai transformar esse nitrogênio em amônia, NH3. Essa amônia ela vai ser adicionada na substância orgânica, né? Então, essa substância orgânica vai ser formada aquele composto orgânico, né? Que vai ser oferecido lá por o fungo, né? Então, é mais para uso próprio, ele não se adentra no ciclo do nitrogênio, tá? Bom, e chegamos aqui no ápice, né, do nosso estudo, os líquens como bioindicadores do ar. Primeiro vamos entender o que significa a palavra bioindicador, né? Bio, aqui ó, bio, significa vida, tá? Indicador, indicar, né? O que é um bioindicador então? Então são formas de vida que vão te indicar a qualidade daquele ambiente. Então eu tenho bioindicadores do solo, eu tenho bioindicadores da água e eu tenho bioindicadores do ar. Os líquens são bioindicadores do ar. Ele vai te mostrar, né? Ele vai te dar evidências de como está o ar daquela região. Vai falar se está bom, se não está, se tem muito poluente, se não tem, né? E agora a gente vai entender um pouco do processo, tá? Lembra que eu falei que os líquens eles são resistentes a fatores de ambiente como calor? Sim, os líquens são bem resistentes a calor. Porém, eles são sensíveis a poluentes atmosféricos, né? E nós vamos ter o dióxido de enxofre, tá? SO2. Bom, no ar a gente tem moléculas de água, certo? E esse dióxido aqui de enxofre, ele é liberado pelos escapamentos do carro. Ou seja, ele vai para a atmosfera em forma de gás. E o que a gente tem no ar? Moléculas de água. Então, vai acontecer uma reação química, né? No ar, a gente tem moléculas de água
a fórmula da água, H2O. Esse dióxido de enxofre que foi liberado pelos escapamentos dos carros, dos ônibus, né, vai para a atmosfera, então é CO2, né? E vai formar o que a gente chama de H2SO4, ácido sulfúrico. Né? Então, o ácido sulfúrico ele é totalmente corrosivo, tóxico, né, para os líquens. Não só para os líquens, mas para a vida geral, né? Mas ele é muito tóxico para o líquen, né? E existe um levantamento do estudo científico de que os líquens eles têm a capacidade de fazer um pouco da absorção da molécula de água do ar, né? Se eu tenho ácido sulfúrico em moléculas, quando esse líquido for absorver, ele vai morrer, porque é tóxico para ele, né? Então, aqui a gente tem uma ilustração de um líquido, ó, que está morrendo. É como se nesse ambiente eu tivesse poluentes atmosféricos que estão danificando esses líquens, tá? Então, como é que os líquens, eles agem, né, como bioindicadores do ar? A presença de líquens numa região indica que o ar dessa região está limpa. Se eu tenho a falta de líquen, ou se eu tinha líquen e tem a diminuição, significa dizer que o ar dessa região está poluído, cheio de poluentes, tá? Então, aqui, ó, a gente trouxe algumas imagens para poder mostrar para vocês. Aqui, claramente, a gente tem uma região que tem líquens, mas que os líquens, eles estão super enfraquecidos, estão morrendo, então, significa que essa região aqui, né, ela tá com ar poluído, né, tem muitos poluentes atmosféricos no ar, tá? Aqui a gente já tem uma região onde a gente tem líquens, os líquens aparecem ser mais saudáveis, né? O que indica que a qualidade do ar tá boa, né? Não tá perfeita, mas tá boa. E aqui ó, a gente tem muitas aflorações de líquens, né? Ou seja, o ar tá puro, tá limpo, até a imagem dá pra ver que é um ambiente super agradável de se respirar, tá? Então, o líquen, o ambiente, ele vai te falar, né, se aquele ar tá bom ou não, pela sua presença lá, tá? Se fosse aqui uma questão de vestibular e aparecesse assim, né? Ao longo do tempo, houve o aumento de líquen. Ou seja, significa dizer que a quantidade de poluentes do ar dessa região diminuiu, tá? É assim que a gente analisa a qualidade do ar através dos líquens, tá? Bom, separei aqui uma questão sobre a morfologia do líquen, né? Então, quais são as estruturas A e B, né? E se essas estruturas, elas são microbiontes ou fotobiontes, né? Então, se a gente parar para prestar bem atenção aqui nas estruturas, ó. Aqui a gente tem um córtex superior e abaixo do córtex superior a gente tem as camadas de algas, né? As camadas dos fotobiontes. Então, A são as algas e elas são fotobiontes, tá? Aqui a gente tem a medula. Na medula nós temos as hifas medulares, tá? As hifas medulares, elas são estruturas fúngicas, então são hifas e elas são micobiontes, tá? E essa é a resposta do exercício, tá bom? A são fotobiontes, que são as camadas de algas, né? E B são as hifas medulares, né? São estruturas de micobiontes, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curte, compartilha aí, mande para amigos e familiares, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo e estudo, tá bom? Beijos!